Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo. Hoje é dia 17 de julho de 2019, uma quarta-feira, 16 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos estudar hoje o vídeo número 7 e 8, como foi previamente combinado, correto? Esta é a 7ª edição do programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, da cidade de São Paulo. O objetivo do nosso programa é levar até você os estudos da doutrina espírita de acordo com as obras de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Temos recebido e queremos agradecer as inúmeras cartas que têm chegado à nossa produção, cumprimentando pela iniciativa de realizar este trabalho para você. Temos recebido perguntas, indagações, algumas observações e queremos agradecer a todos que estão nos escrevendo. Escreva você também para Espiritismo Agora. Vamos aproveitar a oportunidade deste programa para responder algumas cartas e algumas indagações. A primeira, que foi feita por um número considerável de espectadores, é com relação aos nossos temas, porque nós já estamos na 7ª edição e falamos deles no nosso programa número 1 e número 2. Então nós vamos mostrar para vocês os títulos, os temas que nós vamos apresentar neste nosso trabalho. Vocês estão vendo aqui em nossa tela sinal gráfico aí do nosso livro chamado Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários, de onde sai esse conteúdo do nosso programa, que já é, digamos, uma linguagem moderna referente aos tópicos que nós estamos abordando aqui. Os livros bases, sem dúvida nenhuma, são os livros de Allan Kardec. Então, ali, Espiritismo, Fundamentos Históricos e também Doutrinários. Então, vamos aos temas que nós estamos examinando em nosso programa Espiritismo Agora. Os princípios são os básicos da doutrina espírita, em número de 14 princípios. Estamos desdobrando alguns títulos e estamos acrescentando temas relacionados com vários deles, necessários, inclusive o que nós vamos apresentar hoje. O primeiro tema, primeiro princípio fundamental da doutrina espírita é Deus, o Criador. O número 2, segundo princípio básico da doutrina espírita, é a criação, espírito e matéria. Nós vamos envolver dentro desse tema, na criação, as leis naturais, entendê-las para que a gente possa examinar e estudar a contento. O número 3, terceiro princípio fundamental do espiritismo, é imortalidade, uma lei natural. 4, evolução, lei natural. O 5º tema é reencarnação, pluralidade das vidas sucessivas. O 6º tema é livre-arbítrio, liberdade de pensar, falar e agir, uma lei natural, a qual estão submetidos todos os espíritos no universo inteiro. O 7º tema é causa e efeito, lei de causalidade, não casualidade. O 8º tema é fluidos. O 9º tema é perispírito, corpo fluídico do espírito. O 10º tema, título,
princípio fundamental da doutrina espírita é a lei de comunicabilidade entre os homens e os espíritos, através de uma faculdade natural a todos os seres humanos, chamada mediunidade. O 11º princípio fundamental do Espiritismo, portanto, 11º tema de Espiritismo agora é a vida em outros planetas. Erraticidade é o 12º tema, título, 12º princípio fundamental do Espiritismo. Erraticidade é o estado em que fica o espírito depois que ele desencarna. Desencarnado, ele se encontra em outro estado. Quando está encarnado, estado de encarnado. Fora desse estado, ele está em estado de erraticidade, um termo muito antigo que significa que o espírito não fica fixado em um único lugar. O 13º princípio da doutrina, 13º título e, portanto, tema do nosso programa é a influência dos espíritos na vida das pessoas, isto é, dos encarnados. 14º princípio da doutrina espírita, tema do nosso programa é a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Muito bem, agora nós vamos apresentar para vocês, atendendo inclusive as solicitações dos nossos amigos espectadores, onde se pode estudar o Espiritismo. Diversas cartas que chegaram ao nosso programa fazem essa indagação. Por onde eu começo? O que eu tenho que ler primeiro, estudar primeiro? Posso estudar em um centro espírita, em uma sociedade espírita, ou também posso fazer os meus estudos particulares. A nossa proposta, obviamente, é realizar o estudo das duas formas, sendo que seja possível isto. Bem, Allan Kardec, quando foi indagado sobre esse assunto de como estudar o Espiritismo, qual é o primeiro passo para que alguém pudesse ter noções teóricas sobre a doutrina espírita, é realmente começar examinando o assunto através desta obra, O que é o Espiritismo. É um livrinho muito fácil de ser lido, porque Allan Kardec simulou diálogos com diversos personagens e ele faz isso através de questões, perguntas e respostas. Allan Kardec diz assim: devemos ler primeiramente o livro O que é o Espiritismo e depois ler o livro dos Espíritos, que nós vamos buscar aqui para mostrar para você. O livro dos Espíritos, ele é a base fundamental da doutrina espírita. É através dessa obra que Allan Kardec apresenta o conteúdo doutrinário do Espiritismo. A segunda obra é o livro dos Médiuns, uma obra escrita a partir de 1861, publicada lá em Paris, e o objetivo desse livro é dirimir dúvidas, explicar como funciona a relação de espíritos com os chamados médiuns e como as pessoas que se envolvem com essa prática, naquele tempo chamada de magnetizadores, nós chamamos hoje dirigentes espíritas. O terceiro livro, para você que perguntou quais são os livros que deveria ler para conhecer o Espiritismo, é esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro escrito por Allan Kardec no silêncio, quase que no anonimato, até que ele saiu publicado. Porque Allan Kardec fez essa publicação no dia 24 de abril de 1864. E é um trabalho bastante interessante, porque é um estudo circunstanciado que o codificador do Espiritismo fez sobre os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré. Ele escolheu uma certa quantidade desses ensinamentos e sobre cada um realizou um trabalho simplesmente notável de explicação espírita. O Céu e o Inferno é o quarto livro publicado por Allan Kardec. E a última obra publicada por Allan Kardec, que forma o corpo doutrinário do Espiritismo, é a Gênese, um livro muito importante da literatura espírita e onde nós podemos aurir conhecimentos muito grandes sobre o Espiritismo. As pessoas têm sempre interesse cultural, interesse de conhecer as bases teóricas do Espiritismo. Isso é fundamental. Allan Kardec, como ele dominou esse assunto durante 14 anos,
ele sempre fazia questão de salientar que nós temos que começar pela teoria, antes de praticarmos um assunto sério como o Espiritismo, assunto de alta responsabilidade, principalmente quando se trata do relacionamento entre os homens e os seres chamados invisíveis. Origem da vida, origem do universo. Por ora, eu posso dizer que esta grande interrogação ainda permanece no sentimento e no raciocínio de muitas pessoas no mundo. A pergunta que se pode fazer é esta: Deus é o Criador do universo? Se nós perguntarmos a qualquer homem religioso, a resposta será sim. Mas se nós perguntarmos para alguém que não é religioso e que não admite a existência de Deus, a resposta com toda certeza será outra. Então, do ponto de vista da concepção religiosa, nós podemos nos reportar a um dos livros religiosos muito antigo, como a Bíblia. E diz assim: por um simples ato de sua vontade, Deus fez o mundo, o nosso planeta, a partir do nada, pois no princípio só Ele, eterno, existia. Conta então a Bíblia que lá no capítulo, no livro chamado Gênesis, Origem de Tudo, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E está entre aspas aí na tela, porque é assim que está também no livro, nesse capítulo. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma forma de apresentar como que a religião está examinando este assunto ligado com a criação. Se me perguntarem se é válido, nesse tempo, apresentar o assunto dessa forma, eu direi que sim. Porque é assim que as pessoas aprendiam. É assim que as pessoas poderiam ter um pouco de conhecimento a respeito do funcionamento da vida. E diz mais: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia. E mais está ali no Gênesis: Deus então disse: faça-se a luz. Estão lembrados? Quantas vezes você já leu isto? Mas é preciso ler com cuidado, tentando entender, interpretar o texto de maneira conveniente. E a luz foi feita. Então Deus, está lá no Gênesis, chamou a luz de dia e chamou a noite de trevas. Hoje que nós nos acostumamos, depois da invenção da lâmpada elétrica por Thomas Alva Edison, nós podemos hoje entender desse assunto ligado com trevas, com escuridão, com noites, porque nós sabemos perfeitamente a falta que faz a luz para que possamos identificar, para ver melhor. Nós vamos agora, em Espiritismo, agora fazer um breve intervalo necessário e voltaremos daqui a pouquinho para continuarmos com o nosso programa. 6442. Nós vamos ver dentro de... Agora nós vamos ver dentro desse assunto ligado com a Bíblia a concepção do universo através desses textos, necessários para ingressarmos depois no estudo espírita, como o Espiritismo apresenta a criação. A primeira concepção é de que a Terra era plana e o mar, a água, estava embaixo dela. Está em Salmos 136, versículo 6. A outra concepção dentro da Bíblia é de que o céu é uma tigela virada acima da terra chata. Vocês podem ver aí pela ilustração como era essa concepção. Está em Jó, capítulo 37, versículo 18.
A outra concepção é que a Terra estava totalmente parada, não se movia. Está em Salmo 93, versículo 1, e ainda em Salmo, capítulo 104, versículo 5. E a teoria do Big Bang, que vem aí a partir de um certo período nosso, aí no século XX, nós já estamos no século XXI, e até outro dia, né, algum tempo atrás, estávamos no século XX, e nesse século apareceram algumas teorias bastante interessantes da origem do universo. Uma delas é do Big Bang, da explosão e da expansão do universo. Essa teoria mostra de que tudo começou, ou tenta mostrar, ou interpretar o início de tudo através dessa explosão nuclear, atômica. O universo então estava originariamente muito quente e denso. Em algum tempo, notem que está aí sublinhada a palavra tempo, tempo finito, delimitado, que isso era no passado. Desde então tem se resfriado pela expansão ao estado diluído atual e continua expandindo, porque a ciência acha que o universo está em flagrante expansão. De acordo com o modelo do Big Bang, o universo se expandiu a partir de um estado extremamente denso e quente e continua a se expandir atualmente. Criação é o princípio básico do Espiritismo, que vem logo depois do Criador. Tem que falar da criação. Você deve ter notado que houve dois cortes nesse vídeo. Um, quando ele começa a falar a criação, sobre a criação, ele chama de grande enigma, ponto de interrogação. O grande enigma do qual ele está falando é o fato de que a humanidade desconhece a maneira pela qual o Criador criou todas as coisas. Primeiro tem a versão religiosa, que ele expõe. Depois ele expõe a versão da ciência. E há um outro corte que fica aí uma coisa meio desconexa. Na minha opinião, ficou meio desconexa. Eles deviam ter dado esse corte de uma maneira mais suave na exposição, porque ele passa da versão científica para a versão espírita da criação. Vocês notaram? Ele agora mesmo ele acabou de falar da versão científica, né? E passa da versão científica para a versão espírita. Então é preciso entender esses dois cortes para a gente poder entender aquilo que ele estava explicando. Para mim ficou mal editado esse filme, porque embora uma pessoa mais atenta e que tem um pouco de conhecimento consegue entender aquilo que está se passando, a pessoa leiga fica aqui meio o porquê que ele imediatamente passa da explicação religiosa, imediatamente ele passa para a explicação científica, né? Ou então por que ele chama de grande enigma e passa para uma outra explicação sem explicar o que é o grande enigma? Entenderam? Chamar atenção para isso, porque é fundamental que a gente possa entender. Para examinar esse assunto, a criação, segundo o Espiritismo, nós temos que ler, compreender e nos remeter ao livro fundamental, que é o Livro dos Espíritos, no capítulo número 2. Então agora, no Livro dos Espíritos, a nossa recomendação para você que está nos assistindo, está participando do nosso programa de hoje, é ler o Livro dos Espíritos nas questões de números 21 a 43, e depois vai lá para de número 76 até de número 92. Esta leitura, ela é fundamental. Sem esta leitura, sem este estudo e este conhecimento, fica impossível compreender como é que o Espiritismo apresenta a criação. Preste muita atenção, se você quer conhecer, quer aprender, como é que nós aqui em Espiritismo Agora vamos apresentar didaticamente esse assunto. Lendo o Livro dos Espíritos nessas questões e também um livro chamado A Gênese, publicado por Allan Kardec, é escrito e publicado por Allan Kardec. No capítulo 11, nos itens 6 a 14.
Vocês fizeram isso? São 48 questões. Ninguém foi lá consultar os livros. Bom. Como é que é? Eu assisti hoje. Tá. É fundamental realmente que se estude essas questões para poder compreender a explicação dele, tá bem? São 48 questões, é uma leitura de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos aproximadamente, que vai explicar com maior clareza como os espíritos colocam a questão da criação. Então, eu sugeriria o seguinte: a gente assiste os 2 vídeos e no nosso próximo encontro, quarta-feira que vem, antes de dar início nos vídeos, a gente estuda essas questões. Combinado assim? Traga o livro dos Espíritos e a Gênese. Eu não tenho Gênese. Então, tem aí para vender e pode adquirir, ou então tem na biblioteca também, quem não puder comprar. Então volta sobre os livros que a gente anotar. Tá bom. Vocês querem anotar? Livro dos Espíritos, questão 21 a 43, anotem, por favor. Livro dos Espíritos, questão 21 a 43. O título é Espírito e Matéria. O subtítulo desse capítulo é a parte 1, capítulo 2, dá 24 questões. Depois da questão 76 a 92, é a parte 2, capítulo 1 da parte 2, dá mais 16 questões. 76 a 92. Do Livro dos Espíritos são 40 questões. 21 a 43 e 76 a 92. Depois da Gênesis, capítulo 11, do parágrafo 6 ao 14, dá mais 8 questões, são 48 no total. Eu até sugeriria que vocês dessem uma lida em casa. Tá? Vale a pena. Tá? Embora você não tenha os 2 livros, nem os 2. Você tem? Tá bem. No nosso site da casa, tem toda a codificação, inclusive a revista espírita. Tá? Toda a codificação. Todos os livros de Kardec, toda a codificação tem lá. É só baixar em PDF. Você pode abrir no computador sem custo nenhum. E quem quiser também pode fazer isso. Tá? Inclusive tem lá a codificação em francês. Se houver alguma dúvida, a gente pode comparar francês com português para dirimir qualquer dúvida que o tradutor possa ter cometido. E há muitas, nas mais diversas traduções. Então, por isso que nós expusemos a codificação em francês exatamente para dar essa possibilidade de confrontação. Combinado, então? Quem não tiver o livro ou não quiser comprar, pode baixar pelo nosso site, ou então adquirir. Eu acho que no mínimo as 5 obras a gente tem que ter em casa. No mínimo. Isso é o mínimo que a gente tem que ter, porque a gente pode precisar consultar a qualquer momento e tem. Então vamos lá. Vamos dar sequência. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, o tema é este: Espírito e Matéria. Preste bastante atenção nessas 2 palavras: Espírito e Matéria. Primeiro conhecimento que o Espiritismo apresenta sobre a vida: Deus é Criador, Deus é Causador. Então a doutrina espírita explica o seguinte: preste bastante atenção. Deus criou o elemento espiritual e o elemento material. Está escrito lá. Bom, o primeiro de tudo é entender o que é a palavra elemento. Se nós nos reportarmos a qualquer dicionário, nós vamos ter essa espécie de axioma que está ali. Elemento é uma das partes constitutivas do universo. Ah, bom, então agora dá para entender por que os espíritos preferiram falar com Allan Kardec numa linguagem acessível à cultura daquela época e permanece até hoje. Chamar de elemento espiritual e elemento material as 2 partes que constituem o universo.
O elemento espiritual, diz o Espiritismo, individualiza-se dando origem a todos os espíritos. Aí está. Todos os espíritos que habitam o universo. Todos os espíritos são individualizações do elemento espiritual. Sabe por que eu estou repetindo isto, me fixando nesta parte? Porque ela é indispensável para nós entendermos o que é que vai se seguir. Os espíritos são individualizações do elemento espiritual. Quando você pensar em si próprio, pense sempre assim: eu sou uma individualização do elemento espiritual. É assim que eu fui criado. É assim que devemos pensar? Exatamente desta maneira. Os espíritos são dotados, desde a sua criação, de 3 atributos essenciais, especiais. Atributos é uma palavra que significa que é atribuído, qualidades que são atribuídas a. Então, para chamar a atenção de uma coisa. Espera aí, espírito de individualização do elemento espiritual. Não. Só para chamar a atenção sobre uma coisa. É interessante a gente ler essas questões que ele propõe para a gente ler, porque a gente nota, e eu estudo o livro dos Espíritos há muito tempo, que não havia atentado para esse detalhe. Quando eles se reportam ao Criador, eles chamam de atributos essenciais. E quando eles se reportam, quando os Espíritos superiores se reportam ao Espírito, eles chamam os atributos de especiais. Interessante, não? É interessante, porque há um valor fundamental, ou seja, muito distinto para cada uma dessas palavras. Especial é uma coisa que dá uma certa qualidade àquilo, a pessoa que é atribuída aquele atributo, aquela qualidade. E essencial é porque é de essência, ou seja, de raiz, é do início, não é? Aonde teve o início de todas as coisas. É muito interessante essa distinção entre essas duas afirmações, porque são coisas que a gente lê, muitas vezes, estuda, mas não atenta para o valor dessas palavras. E é fundamental que se saiba isso. É fundamental que a gente faça essa distinção. Ele vai fazer a afirmação dos 3 atributos do Espírito, e 2 desses atributos têm afirmação textual dos Espíritos como atributos especiais deles, mas um deles não tem afirmação dos Espíritos. E o seu Milton vai falar agora, eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês notem que ele vai dizer assim, que a vontade pode ser considerada como um atributo, mas os Espíritos não fazem essa afirmação textualmente. Eu li já várias vezes, não é a primeira vez, mas encontrei a afirmação dos Espíritos textualmente de que a inteligência e o pensamento são atributos especiais do Espírito, mas a vontade não. E depois, pesquisando a Revista Espírita, de 1864, dezembro de 1864, eu reproduzi aqui para vocês, em um copo para cada um. E Kardec faz a afirmação textual de que vontade não é um atributo especial. Tá? Então, vocês vão ficar com o ensinamento do Sr. Milton, vamos aceitar como uma maneira de pensar o autor desse trabalho, que o Sr. Milton tem uma bagagem bastante grande, mas vamos aceitar que o atributo especial chamado vontade é apenas uma maneira de pensar do autor desse trabalho e não uma maneira de pensar dos espíritos superiores, tá bem? Que são ferramentas mesmo. As 3 coisas que ele vai colocar, inteligência, vontade e pensamento, são ferramentas que o espírito se utiliza para realizar o seu progresso aqui na Terra, tá? Mas só 2 têm o aval dos espíritos. Uma não é tido pelos espíritos superiores como um
atributo em especial. Então vamos usar uma linguagem bem simples para você entender melhor. Deus ofereceu para cada espírito 3 qualidades que eu chamo de ferramentas de trabalho. O Criador deu a cada criatura 3 ferramentas de trabalho para a sua evolução. Agora percebam a maneira como eu vou colocar este assunto. Não é Deus que faz a evolução dos espíritos. São os espíritos que fazem a sua própria evolução. E contam com 3 ferramentas para esse trabalho. Porque evolução é um trabalho que o espírito realiza em seu favor. Quais são essas 3 ferramentas? Inteligência, que é uma faculdade. A palavra faculdade significa que faculta a. Uma faculdade que dá ao espírito a condição de apreender. Dá para você registrar isto? Nós usamos a inteligência. Inadequadamente. Só para chamar a atenção para um detalhe, apreender é diferente de aprender. Tá bem? Apreender é acumular conhecimento. Apreender? Apreender, com 2 vezes. Vocês notaram que ele se referiu assim? Querido amigo espectador, e me permita dizer desta maneira, de maneira inadequada, nós achamos que nós temos inteligência. No fundo, nós usamos esta faculdade para aprender. Ela é utilizada de acordo com a possibilidade do espírito, de cada espírito. Uns usam melhor e mais. Logo, aprendem mais e melhor. Usam menos e pior. Logo, aprendem menos e pior. Dá para compreender isso? Quando a gente usa a expressão, este homem é mais inteligente do que o outro, é porque ele está exteriorizando o volume do seu conhecimento, dada a utilização que fez desta faculdade. Eu sei que de início é um pouco difícil de compreender esta matéria, assim do jeito que eu estou colocando aqui para você, mas peço que examine este assunto com um pouco mais de cuidado. A segunda ferramenta de trabalho do espírito, segundo atributo especial, dotado por Deus, pelo Criador, às criaturas, é a vontade. A vontade é o querer, é o desejar, o aspirar. Em psicologia é a volição. Volição, o ato de querer, mas eu estou usando de uma ferramenta de trabalho. Posso dizer de uma faculdade? Porque o indivíduo usa da vontade. Usa da vontade para atingir os seus objetivos na vida. Quem usa mais e melhor, aprende mais e melhor. Quem usa menos e pior, aprende menos e pior. E a terceira ferramenta de trabalho é o pensamento. Pensamento é uma qualidade, é um atributo dado por Deus, para que o espírito possa, através desta ferramenta de trabalho, encontrar soluções para o que a vontade determinou. A vontade impõe e o pensamento encaminha para atender ao imperativo da vontade. Todos os espíritos no universo inteiro aprendem usando a inteligência, a vontade e o pensamento. E é por isso que nós fazemos experiências, usando essas 3 ferramentas de trabalho para a nossa vida. E assim nós aprendemos. Agora nós vamos terminar o nosso programa. Não é isto? Terminar o nosso programa neste dia e voltaremos a esse assunto no nosso próximo programa, porque esse assunto, a criação, vai continuar com você. Pela sua atenção, o nosso agradecimento. Convide os seus amigos também para assistirem Espiritismo Agora. Escreva para o nosso programa. Mande a sua carta eletrônica. Faça seu questionamento, suas perguntas, suas observações. Nós responderemos a todos
ou no ar aqui, na frente das câmeras, ou escreveremos através também dos e-mails. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo programa. Muito bem, só para lembrar de uma afirmação que ele fez no começo do vídeo passado, no vídeo anterior, ele disse que a religião diz que Deus criou tudo, não foi assim? É assim que ele afirma? Deus criou todas as coisas, não é? E o ateu, o materialista, diz que Deus não criou nada. Como é que o espírita pode se referir a isso? Deus criou tudo ou não criou nada? Que a afirmação religiosa está equivocada. E a afirmação materialista está equivocada também. Deus criou elementos materiais e elementos espirituais. Então, nem uma coisa, nem outra. Não é? Nem criou tudo e nem deixou de criar alguma coisa. Não é? Então, é bom que a gente fixe essa ideia, porque a criação do elemento espiritual e do elemento material é que deu origem a todas as coisas. Lembra-se que ele disse que o elemento espiritual ele se individualiza, né? A gente não, os espíritos não explicaram esse processo, eles mesmos dizem não ter conhecimento de como isso acontece, se une a menor partícula da matéria e faz o seu progresso. Né? O progresso dos espíritos parte daí. Então, o elemento espiritual dá inteligência à matéria, trabalha sobre a matéria, modificando a matéria, modificando ao ponto que nós conhecemos. Então, a origem de tudo que tem no universo é exatamente esse ponto inicial. E a ciência, ela está mais próxima do que pensa deste assunto que o Espiritismo explica da maneira que explica. Diz assim que o universo estava diluído e pela condensação da matéria, pela modificação da matéria, surgiram os planetas. Não é? Eles atribuem isso ao acaso. Para eles é um acaso, mas eles estão mais próximos dessa teoria, daquilo que é explicado pelos espíritos superiores, do que eles podem imaginar. É exatamente isso. Né? A matéria está num determinado estado e pela ação inteligente do espírito, ela modifica o seu estado até atingir o ponto desejado pelos espíritos. Então, o espírito sempre vai encontrar planetas ou situações materiais que sejam favoráveis ao seu progresso. Deu para entender o raciocínio? Vamos lá. Olá, amigos. Agradecemos a sua participação em nosso programa de hoje, programa de número 8, Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e também do Centro Espírita André Luiz. Estas duas sociedades espíritas estão sediadas na cidade de São Paulo. O propósito deste programa é levar até você os estudos da doutrina espírita de acordo com as obras de Allan Kardec. Nós estamos estudando desde o nosso programa anterior, o programa de número 8, o segundo princípio fundamental do Espiritismo, a criação, espírito e matéria. Estudamos anteriormente Deus, o Criador. E estamos entremeando nossos itens, os programas, os títulos, com temas que estão ligados a esses estudos, na linha paralela do Espiritismo com outras doutrinas espiritualistas e também de acordo com o conhecimento das ciências. A criação, nosso tema número 2, começou, portanto, no programa anterior. E nós paramos exatamente no ponto em que nós dissemos que o Criador dotou as criaturas de 3
qualidades, 3 atributos, 3 recursos especiais. Essas 3 ferramentas de trabalho são, conforme vocês podem ler aí na tela, inteligência, vontade e pensamento. Foi nesse ponto que nós paramos o nosso programa número 7 e estamos retornando hoje. O Espírito usa a inteligência, usa a vontade e usa o pensamento. Inteligência para aprender, vontade para determinar as suas ações. Ele primeiro determina e depois ele encaminha, através dos pensamentos, as soluções para aquilo que a vontade determinou. Então, estas 3 ferramentas de trabalho do Espírito são indispensáveis para que ele possa realizar a sua evolução. Então, continuando, vamos entender também dentro de um processo de esquema, porque isso nos ajuda bastante a compreender que a inteligência, a vontade e o pensamento são ferramentas de trabalho. Qualquer profissão tem as suas ferramentas de trabalho. Sem elas, o trabalhador não pode trabalhar. A inteligência é uma faculdade para adquirir conhecimento. Platão, um filósofo grego que seguiu as pegadas do grande filósofo Sócrates, escreveu sobre os seus ensinamentos. E Platão entra nesse assunto ligado com o mérito do conhecimento. E diz que nós só aprendemos porque nos lembramos dos conhecimentos adquiridos. Logo, inteligência, vontade e pensamento para aprender. E a vontade é uma faculdade para determinar as nossas ações. Nós agimos sob o império da nossa vontade. E o pensamento, então, conforme estamos falando aqui em Espiritismo agora, é para encontrar soluções. Sempre nós usamos o pensamento para encontrar soluções. Após o momento da criação, o Espírito se une à menor parte da matéria para iniciar a sua evolução. Aí na tela vocês estão vendo uma rede de átomos. Por que estamos mostrando isto? Porque se o Espírito ele se une à menor parte da matéria, conforme está lá no Livro dos Espíritos, para iniciar a sua evolução, significa que na figura do átomo nós já podemos ver ali, examinar ali a presença de um ser inteligente, ou melhor, de um ser que usa inteligência, que no caso é chamado pelo Espiritismo de Espírito. O Espírito, em sua origem, é simples e sem conhecimento. Então, quando o Espírito está iniciando a sua evolução, usando as 3 ferramentas de trabalho, a primeira, inteligência para adquirir conhecimento imediato, vontade para determinar as suas ações e o pensamento para encontrar soluções, o Espírito ainda não tem, na plenitude da sua possibilidade, condições de fazer grandes coisas. Ele vai através das mínimas, chegando pouco a pouco a grandes eventos. Mas nesse início, lá nessa origem que estamos mencionando aqui em nosso programa, ele é simples, isto é, sem complexidade alguma, dada a própria natureza daquele que inicia o aprendizado, e sem nenhum conhecimento. Também diz o Espiritismo a respeito desse tema, a criação, que os espíritos tiveram um início, mas nenhum deles terá fim, não vai desaparecer, vai permanecer. Dá para entender isso? Tem início, mas não terá fim. Portanto, o Espiritismo diz que os espíritos são imortais. Os espíritos não são eternos, porque eterno somente o Criador, que não teve início. Eterno é o que existe desde toda a eternidade. Como os espíritos não existem desde toda a eternidade, tiveram começo. Se tiveram começo, não são eternos, são imortais, porque não morrerão, não desaparecerão.
Parece que até aqui está tudo bem para que a gente possa aprender essa matéria com clareza, não é verdade? Na síntese do conhecimento... Não entendi porque ele afirmou que o Espírito não é eterno. Tá. A diferença entre eterno e mortal é que eterno é o absoluto. Deus existe desde sempre. E imortal é relativo. E nós sempre somos relativos. Deus não teve início. O Espírito sim teve um início. Por isso que de maneira relativa ele é chamado de imortal e não de eterno. Mesmo assim, mas pode continuar. Eu acho que eu não vou conseguir. Acho que a palavra eterno seria usada em todo o espiritismo, são para Deus. Eterno só é usado para o Criador, para Deus. A Somente palavra para ele. foi criada só Porque é o absoluto, ele existe desde sempre. O Espírito é sempre relativo. Por exemplo, a gente pode dizer que o Espírito vai atingir o conhecimento total e máximo das coisas? Absolutamente. É sempre relativo. Ele vai atingir o progresso, o máximo progresso possível. Mas a gente nunca vai acabar. Por isso que Não, porque senão, infinito, né? senão seria o conhecimento total e ele se assemelharia ao Criador. O conhecimento ele seria onisciente. E onisciente só pode ser atribuído ao Criador, porque é o máximo do conhecimento. Então o Espírito, como é sempre relativo, ele nunca vai ter o máximo conhecimento das coisas, mas sim o que é possível, o máximo possível. Tá? Então tudo que é absoluto é atribuído ao Criador. O que é relativo é atribuído ao Espírito. Por isso que a gente não pode dizer que o Espírito é eterno. Quem faz essa afirmação pode fazer essa afirmação em determinado momento por conveniência, para dizer que o Espírito não termina, não é finito. Foi isso que eu associei. Então, mas a gente não deve fazer essa afirmação, porque ela não é verdadeira. Ela é parcialmente verdadeira. Vamos dizer assim, se quer dizer que o Espírito não vai ter fim, então você pode dizer, ele é eterno, do ponto de vista dele não ser finito. Mas a palavra correta que deve atribuir ao Espírito é imortal. Por isso que uma dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade. A imortalidade tem a ver com o fato do Espírito ser imortal. Imortalidade. Tudo que acaba em adildade significa qualidade. Qualidade daquele que é imortal. Então todos os espíritos são imortais e não eternos. Se a gente quiser usar a palavra correta, é essa. E só mais uma coisa. Então, Deus criou os dois elementos, material e espiritual, e a junção dos dois é a formação do espírito. Na realidade, não é a junção dos dois. O espírito se individualiza e se liga à menor parte da matéria. Não é a matéria que se liga ao espírito. É o espírito que se liga à matéria. O espírito sempre sobrepuja a matéria. A matéria, a única utilidade da matéria é servir para... Evolução. Outra palavra que é equivocada. A palavra evolução é uma palavra que não dá a ideia correta a respeito daquilo que acontece com o espírito. O espírito não evolui, ele progride. A inteligência, ela serve para aprender, mas sobretudo para aprender, ou seja, para acumular conhecimento e gravar esse conhecimento. O que diferencia o homem do animal é o fato de ele lembrar das coisas. Então ele lembra. Se ele fizer uma coisa errada, hoje, de maneira errada, que lhe trouxe algum dissabor, algum desconforto, amanhã ele vai procurar fazer diferente, porque ele lembra que ele fez aquilo de maneira equivocada. Isso é que faz a diferença entre nós e os animais. Os animais não lembram. Então, um animal que constrói o ninho dele hoje, daqui 1000 anos ele vai construir da mesma maneira. Essa é a diferença entre o animal e o homem. Embora os dois sejam um espírito progredindo. Embora o animal esteja numa condição de bastante inferioridade em relação ao homem. Tá? Então, o espírito, o elemento espiritual, ele se individualiza, se liga à menor partícula da matéria. Ele citou o átomo.
Mas existem partículas muito menores que o átomo, a ciência já sabe disso. Ele se liga à menor partícula da matéria e a partir daí faz o seu progresso. Ele começa a progredir, agindo, o ser inteligente, agindo sobre uma coisa que não tem inteligência, modificando isso e trabalhando, agindo, para que ele possa desenvolver a sua inteligência. Inteligência todos têm. Você não veio dizendo que é a diferença entre dois homens, um mais inteligente, um que se considera mais inteligente e outro que se considera menos inteligente, é que o mais inteligente sabe colocar de uma maneira mais clara e mais eficiente aquilo que ele aprendeu. E o outro, por não ter aprendido tanto, não sabe colocar com essa forma mais fácil, mais clara, vamos dizer, aquilo que aprendeu. É isso que faz a diferença. Mas o outro tem tanta inteligência quanto ele para poder chegar no mesmo ponto e ultrapassar. Tá? Então, matéria é nada, o espírito é tudo. A gente sempre tem que colocar dessa forma. A matéria, ela tem um valor relativo. O espírito tem um valor absoluto. Ele é senhor do universo. Alguém com mais alguma dúvida? O senhor acha que o homem vai ter condições de descobrir o que seria a menor partícula da matéria? Claro, sem dúvida. O espiritismo já sabe. A menor partícula da matéria é o elemento espiritual, o elemento material, desculpa. Essa é a menor partícula da matéria. Só que a gente não sabe, claro. O cientista ele só pode partir daquilo que ele conhece para o desconhecido. Eles estão cada vez achando coisas menores. Chegou um momento lá na história da ciência que determinaram o átomo como a menor partícula, a menor partícula da matéria, porque átomo significa indivisível, né? Então eles achavam que, como não se dividia, não poderia ser, não poderia haver nada menor do que aquilo. No entanto, a ciência, a partir da fricção atômica, descobriu que é possível sim, porque existem elementos dentro do átomo, elementos positivos e negativos, que dão origem a essa fricção e geram uma energia muito grande. Então, mas já se sabe que dentro do próprio elétron existem partículas chamadas neutrino, e já se sabe que existe menor que o neutrino, e o próprio elétron fica numa órbita, e num determinado momento ele some. A ciência sabe que ele está lá, mas não sabe onde ele está. Tem coisa para descobrir. Só tem muita coisa para a ciência descobrir, né? Até chegar a entender aquilo que a doutrina espírita está explicando de maneira clara e objetiva, né? Que o seu Milton chama didaticamente do quinto estado da matéria, mas não é o quinto estado da matéria, é o primeiro estado da matéria, que é o elemento material. Ele é que dá origem a todas as coisas. A gente nem sabe o que pode ser nenhum e nem outro, né? Aliás, ele fala o quinto os outros, para comparar com os outros quatro que a gente conhece. Do nosso ponto de vista seria o quinto, mas do ponto de vista dos espíritos é o primeiro, que dá origem a tudo, né? Luiz, assim, se a gente vê os três atributos, a inteligência, a vontade e o pensamento, a experiência faz com que isso aconteça, né? Quanto mais experiência, você vai ficando mais inteligente nessa medida. A vontade também, quando você experimenta certo tipo de coisa, aí você não gosta, isso faz influenciar na vontade. E assim também no pensamento, etc. Então a gente vê que reencarnando, com várias experiências, a gente vai progredindo. Beleza, tem uma lógica. Mas por que precisa encarnar na matéria? Por que não pode ter experiência estando em espírito? Porque o que possibilita a ação do espírito é a matéria. Porque ele tem que estar ligado à matéria para colocar em prática a sua inteligência e desenvolvê-la. Sem a ação sobre a matéria, ele não conseguiria desenvolver a sua inteligência. E no mundo espiritual não dá para ele colocar em prática. Por isso que nós fazemos experiências aqui na matéria. Você realiza provas, né? Quando se fala em realizar provas aqui na matéria, a gente pode dizer assim, pô, é coisa ruim, né?
Impressão, a primeira coisa que vem à nossa mente é, pô, eu vou ter que sofrer para poder aprender. Não é isso. Na realidade não é isso. O espírito sofre porque é ignorante. Né? Mas por que ele precisa realizar provas? Porque ele tem que provar para ele mesmo, não é para ninguém, não é para nenhum, não é para Deus, não é para Jesus, não é para ninguém. É para ele mesmo que ele está à altura daquele conhecimento. Ele aprende em estado de erraticidade. Ele aprende muito em estado de erraticidade. Agora, colocar em prática somente na vida de relação. Não tem nada mais didático, vamos dizer assim, do que uma família, por exemplo. É o laboratório do espírito, é o lugar onde ele coloca em prática todas as suas emoções, todas as suas reações, todas as suas ações, tudo aquilo que diz respeito à vida de relação. É uma grande escola. É o comício, né? Porque a segunda grande escola é o trabalho. Não, a vida de relação, eu falei. Eu citei a família, porque a primeira experiência que o espírito tem é a vida em família. Tá certo? Agora a gente nota que 5 crianças sendo criadas no mesmo ambiente, recebendo a mesma educação, pelos mesmos pais, pelos mesmos critérios, pelos mesmos princípios, não são iguais. Elas agem de maneira diferente. Por quê? Porque cada espírito está no momento da sua evolução, do seu progresso intelectual e moral. E ele age segundo esse progresso. Então, o espírito faz o seu progresso segundo as circunstâncias, segundo aquilo que ele sabe e pode. Pense a esse respeito, você vai ver. Segundo aquilo que ele sabe e pode. Porque às vezes sabe e não pode, ou pode e não sabe. Então, para o Criador não há complexidade nenhuma. A coisa está feita de tal maneira, a complexidade do universo está para nós, que não entendemos essa complexidade. Mas é tudo muito simples e objetivo. Está tudo dentro de um programa de previsão, né, para possibilitar ao espírito que ele realize esse progresso de uma maneira fácil e objetiva. Por que nós tornamos as coisas demoradas e complicadas? Porque nós utilizamos uma coisa chamada livre-arbítrio, que possibilita ao espírito, que faculta ao espírito, é uma lei, ela possibilita ao espírito agir segundo o seu pensamento, segundo a sua maneira de fazer as coisas, segundo a sua maneira de pensar, segundo aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa. Quem atribui vontade ao espírito é o pensamento. Pensamento é que atribui, por isso que não é um atributo especial. Kardec explica isso nessa matéria da Revista Espírita. Né? Então, é o pensamento que atribui vontade. Porque, e depois eu fui pensar a esse respeito, eu entendi. Às vezes você pensa, por exemplo, meu óculos está num lugar errado, ele está próximo da beirada da mesa, ele pode cair e quebrar porque as lentes são de vidro, não é assim? Eu penso, eu preciso tirar aquele óculos dali e colocar ele numa situação de mais protegida, não é? Mas eu posso pensar em não fazer. Então eu não coloquei a vontade em ação. O que coloca a vontade em ação é o pensamento elevado a um outro grau, elevado a uma outra potência, a uma outra situação. O pensamento emula a vontade, mas quem determina o uso da vontade é o espírito pelo seu livre-arbítrio. Então, opa, não está legal, imediatamente eu tirei. Então, eu utilizei minha vontade porque eu penso assim, eu tenho que ser prudente, isso custa dinheiro. Eu tenho que trabalhar para ganhar esse dinheiro, trabalhar honestamente. Então, eu não preciso pensar tudo isso. Isso já é automático na minha maneira de ser, porque já entesourei esses conhecimentos, a prudência faz parte da minha vida, da minha maneira de ser, eu não preciso ficar raciocinando a respeito para realizar esse ato. Mas tem gente que você precisa falar com ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, porque agem como crianças. E são, na realidade, do ponto de vista do progresso do espírito, são verdadeiras crianças mesmo.
que ainda estão amadurecendo a sua maneira de ser e de pensar, ao ponto de levar a ação de maneira rápida e objetiva, sem ter que ninguém ou qualquer circunstância dizer para ela aquilo que ela deve ou não fazer. Isso é que faz a diferença entre um espírito e outro. O espírito ele só é superior porque ele tem ciência, bondade e sabedoria. Ciência é o conhecimento daquilo que um planeta pode oferecer para o espírito. Bondade a gente não sabe bem o que é, mas a gente mais ou menos entende o que significa bondade, né? E a sabedoria é a aplicação justa de um conhecimento. Quando o espírito sabe aplicar de maneira justa o conhecimento, então ele é um espírito superior. Tem gente que eu fui levar esse óculos aqui na ótica porque o óculos quebrou uma dessas hastes. Eu cheguei para a moça e falei: moça, eu paguei caro essa armação, porque você me disse que é a melhor armação que você tinha na ótica. Eu estava cansado de quebrar a armação, né? E eu vim aqui e comprei, e não é justo o que eles fizeram comigo. Você disse que era a melhor armação, a armação quebrou. Sabe o que ela foi fazer? Examinar o óculos, especialmente nas partes mais utilizadas. Ela falou: não, você é um cara cuidadoso com o seu óculos. Ela falou, a moça da ótica. Por que ela teve essa visão? Porque ela tem conhecimento. Experiência, conhecimento que ela adquirido com a lida, com o trabalho que ela realiza com armações, óculos, etc. Não é assim? Mas uma pessoa leiga tem esse conhecimento, ele faz esse tipo de... ele examina? Ele não examina. Agora, eu utilizo realmente o óculos com cuidado mesmo. Ela foi perfeitamente. Tanto que ela me deu ela aqui, trocou e não me cobrou absolutamente nada. Então, a diferença entre conhecimento, o uso da inteligência e o uso do pensamento, emulando a vontade, ao ponto do espírito agir rapidamente, porque ele já adquiriu pela inteligência, ele já entesourou, já apreendeu aquele conhecimento. Para que isso possa acontecer, nós temos que trabalhar com a matéria. Não há o melhor trabalho que o espírito possa fazer que aquele que ele realiza depois que ele ganha um corpo físico. Lá no começo, ele se liga à menor partícula da matéria. Menor partícula. E age sobre essa partícula. Quer ver um exemplo prático disso? Uma colônia de vírus. Isso eu vi na televisão. Como eu era espírita já tinha esse conhecimento, eu observei. O sujeito explicando como age um antivírus. E por que os antivírus hoje não são eficientes como eram antigamente. Então, está lá uma colônia de vírus. Já viram uma colônia de vírus? Um monte de bichinhos se mexendo assim, né? É claro que aqui não é aumentado 1.000, milhões de vezes, sei lá quanto. Né? Um monte de bichinhos. Aí um daqueles vírus, ele desgruda da colônia. Ele sai e mostra, viu? O cara conseguiu filmar. Ele sai da colônia e aprende, fora da colônia, a se defender do antivírus. Da injeção que o cara aplica lá. Mostra ele aprendendo a se defender. Aí o que ele faz? Imediatamente ele se conecta à colônia novamente e o locutor diz assim: ele está se conectando à colônia para ensinar os outros vírus a se defender do antivírus. Bom, você como professor, você sabe, para aprender o que você precisa? Então, nesse sentido... Tá, responde para mim. Ter experiência. Não, inteligência. Só a inteligência é capaz de aprender e apreender. Para ensinar o que você precisa. Saber. Inteligência. Então, Se não adianta você saber e não ter inteligência. Mas a inteligência para ter, onde? deixa eu explicar. Para aprender e apreender, você tem que ter inteligência. Para ensinar e aprender, você tem que ter inteligência. Então, aquele bichinho que a gente considera lá um bichinho vulgar e tal, sem menor significado para a ciência, a não ser pelo fato dele ser um vírus e provocar doenças, e ser lá um animalzinho minúsculo, microscópio, ele não tem, a ciência não atribui a ele, é isso que eu estou atribuindo, mas eu sei que ele tem inteligência. Porque lá no início, esse espírito, antes de ser vírus,
Ele era lá um elemento que se ligou à menor partícula da matéria para começar a desenvolver a sua inteligência. Para chegar a ser vírus, quantos milhões de anos ele viveu ligado à menor partícula da matéria? Entende o que eu quero dizer? A evolução, ela não dá saltos. O aprendizado não dá saltos. O aprendizado ele se dá progressivamente. Ele começa lá individualizando-se, tornando-se um espírito, uma individualidade, nunca mais vai deixar de ser uma individualidade, mas ele progressivamente, aos poucos, ele vai realizando experiências com a matéria, aprendendo e desenvolvendo o atributo especial chamado inteligência. A partir do momento que ele passa por todas as fases, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até chegar à fase hominal. Quando ele chegar na fase hominal, ele começa um processo de desligamento do seu pensamento, do seu aprendizado, da matéria, para começar a entender a sua essência espiritual. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos começando, como espíritos, como encarnados, a nos desligar de estarmos agarrados à matéria, porque é só isso que nós conhecemos, né? Para começar a valorizar a nossa essência, a nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Então, há uma guinada de 180 graus nos objetivos do espírito. Ele está indo aqui na direção da matéria, valorizando 100% a vida material, ele faz isso, ó. Vida espiritual. Então, a única coisa que propicia o espírito para que ele possa entender esses valores é a vida de relação. Sem a vida de relação, sem o cotidiano, sem o dia a dia, sem esse entrechoque e sem a interinfluência de encarnados para encarnados, de desencarnados para desencarnados, de encarnados para desencarnados e de desencarnados para encarnados, nós não desenvolvemos a nossa inteligência. Por isso que o insulamento absoluto, ou seja, o afastamento da sociedade, é extremamente condenado pelos espíritos. Ninguém aprende se afastando da sociedade, se isolando daquilo que é chamado de mal, se isolando daquilo que é chamado de crueldade, de violência e tal. Ao contrário, nós progredimos, o espírito progride resolvendo esses problemas, trabalhando em cima da solução deles. Posso falar o meu ponto de vista sobre isso? Não só pode como deve. Estou explicando como isso. Isso Porque é através disso tudo que a gente está vendo agora que a gente vai pensando e a gente vai formulando pensamentos e ideias, né? Sobre a experiência que o senhor citou de 3 irmãos que têm as mesmas condições e acabam tendo ideias diferentes na vida. É porque as experiências que eles são expostos, eles entendem de uma forma diferente. Por exemplo, se a mãe colocar os 3 jogando futebol, não pode não gostar, pode encarar aquela experiência como negativa. E aí, mesmo eles tendo a mesma educação, pode ser que eles optem por coisas diferentes por causa do gosto, por causa da experiência, que um entende de um jeito e o outro encara de outra maneira, não é mesmo? E assim, aí pensando nessa parte espiritual, o que eu quis dizer é que assim, se a gente precisa dessas experiências aqui, por que a gente não tem essa experiência já no mundo espiritual, que era um mundo assim, melhor para aprender? Se é que a gente aqui, Jesus fala muito, né, tipo assim, o mundo espiritual é melhor e tal. Talvez, é ponto de vista, na verdade, talvez de ponto de vista dele. Ele não fala que o mundo espiritual é melhor. Então, você está equivocado. Pode ser que eu esteja equivocado. O que ele diz é assim: porfiai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. A situação de bem-estar ou de mal-estar no mundo dos espíritos, no mundo espírita, não é relativa à localização onde está o espírito, mas ao estado em que está. Então a felicidade ela é galgada por aquilo que o espírito faz no caminho do bem, ou a infelicidade por aquilo que ele faz de maneira equivocada. Só isso. Então quando Jesus fala, ama, perdoa, pratica a caridade, ele está dizendo para você assim: faça o melhor que você puder, porque quando você, ao desencarnar, você vai estar bem com você mesmo. A experiência que o espírito adquire não é para que ele possa ser feliz num lugar especial, localizado e circunscrito no céu, ou numa colônia espiritual, como querem alguns. Não. O espírito ele vai ser feliz aonde ele estiver.
Então, exatamente, só para concluir. Então, não precisa ser um lugar especial, o reino dos céus. Aqui também é um lugar especial. Okay? Aí vai no que a gente estava falando na outra sexta-feira, de a gente achar que tudo aqui é penúria, que tudo aqui é difícil, que tudo aqui a gente tem que ir para sofrer. Não é assim. Se um espírito precisa vir para cá, porque aqui tem as suas coisas boas, né? Eu acho que a gente tem que encarar também dessa forma. Mas é assim uma mesmo. outra maneira de pensar, sabe? É assim mesmo. O nosso mundo, o planeta Terra, ele só não oferece essa situação de felicidade plena porque ele é um espírito habitado por espíritos perversos, maus, imperfeitos. E é um planeta. O mundo, estou falando, do mundo Terra, o nosso planeta. Então, aqui, o espírito nunca será plenamente perfeito, plenamente feliz. O espírito sempre será relativamente feliz. Então, à medida em que ele vai progredindo, à medida em que ele vai realizando esse progresso que eu falei, adquirindo ciência, bondade e sabedoria, ele merece, ele vai atingindo um determinado ponto, determinado estado de evolução, de progresso, que ele merece viver em outros mundos. Por exemplo, um mundo de regeneração é um mundo, que é o próximo passo, que nós vamos passar agora, a Terra vai passar daqui a alguns milhares de anos, milhões talvez. Ele vai passar do mundo de provas e expiação, um mundo onde o mal vence o bem, para um mundo onde o bem vence o mal, que é um mundo de regeneração. Mas o mundo feliz, por exemplo, o bem reina pleno, sem miscigenação. Você já imaginou viver num mundo assim? Seria felicidade a mesma coisa plena. que viver aqui, sendo feliz. Como é que você é Não é a feliz mesma vendo coisa, outra pessoa absolutamente, sofrer? não é a mesma coisa. Não existe isso. Não é a mesma coisa. O homem nunca vai ser feliz enquanto tiver um ser qualquer, mesmo um animal, outro ser humano, sofrendo. Nunca a gente vai ter felicidade plena. Felicidade aqui sempre vai ser uma coisa muito relativa, embora você possa reunir todas as condições que o homem atribui como condições essenciais para a felicidade: beleza, saúde e dinheiro, por exemplo. São esses três atributos que as pessoas atribuem, dão a felicidade. Mesmo ensina várias vezes que às vezes a pessoa está passando uma necessidade para ela aprender. Então, se a gente vê isso como assim, talvez mude também, na verdade. Mas talvez ela está sofrendo, mas talvez seja o momento que ela está vivendo, que ela está aprendendo com aquilo, não é mesmo? Exatamente. Então a gente não pode ficar triste com isso. Tá. É por isso que a gente diz que nesse mundo, sempre a felicidade será relativa. Porque os espíritos, sendo imperfeitos, são ignorantes. E é a ignorância que traz a infelicidade. Tem um exemplo simples disso. Agora se coloca nessa condição. Entra um cara dentro da sua casa com uma arma, atira na cabeça do seu pai e sua mãe. Foi experiência. Você consegue enxergar assim? Eles pediram para passar por isso, então eles levaram 2 tiros na cabeça, é uma experiência. Friamente, assim, a gente é movido a sentimento, cara. Isso, eu não sou espírita, mas se eu fosse, eu entenderia aquilo de uma forma diferente. Mas eu não consigo entender. Mas todos aqui nós somos espíritos e a gente não entende que nem você. É sentimento, é seu pai e sua mãe, seu guia na Terra. Como é que você vai aceitar seu pai e sua mãe tomar 2 tiros na cabeça e achar a experiência que eles têm que passar? Mas não é possível, não dá. A gente está aprendendo aqui, não é para aprender com isso? Mas eles pediram a prova, mas e você? Você é inerente a isso? Vou enterrar meu pai e minha mãe, tomaram 2 tiros, é a prova que eles pediram, então bora pra frente. Você mataria essas pessoas? Mataria, sem dúvida. Eu mato pelo meu pai e pela minha mãe e mataria pela minha cachorra. Não por mais ninguém na face da terra. Então você acha que você está progredindo? Eu não sei se eu estou progredindo. Eu não consigo ser só racional. Eu sou sentimental. O dia que eu for racional, eu posso falar: nossa, hoje eu sou uma espírita convicta. Ainda sou espiriteira, como diz meu pai. Eu mato, lógico que todo mundo mata. Nunca fale que você nunca vai matar ninguém. Mata. Você mata. A gente nunca sabe exatamente o que vai fazer. Exatamente. Qual vai ser a nossa reação diante de um fato? Não dá para presumir. A pessoa que diz eu não vou reagir é aquela que pode ser a primeira a reagir. Aquela que eu vou reagir pode ser a primeira a não reagir.
tem uma outra disputa de título. Tem que esperar chegar a situação para você saber. Tem que esperar viver. É por isso que a matéria é o lugar de viver o sofrimento. Você não sabe preparar para Mas já tem esse pensamento que eu vou reagir igual ao assassino já? Não, mas isso não quer dizer que a pessoa vai fazer isso. Dependendo da forma que Eu faz mato. também. Se tem um cara com arma aqui, eu vou com a arma do cara e sem ele me ver, eu mato ele antes dele matar minha mãe. Fácil. Vamos deixar esse trabalho para os criminosos? Cuidado, hein, gente? Eu sou criminosa. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Vamos continuar o nosso... Ficou bom, Caio, para você? Ficou legal? Então vamos lá. Nós vamos ter aí algo que é preciso lembrar-se. Nós temos sempre que fazer, depois de um estudo, uma espécie de resumo daquilo que se aprendeu. Nós aqui vamos chamar de síntese do conhecimento. Primeiro ponto a ser considerado nesta síntese: segundo a doutrina dos espíritos, existem dois princípios que são básicos na criação: o elemento espiritual e o elemento material. Segundo conhecimento desta síntese, o elemento espiritual individualiza-se e dessa individualização são criados todos os espíritos. Terceiro ponto a ser considerado nessa nossa síntese de conhecimento: os espíritos são dotados de qualidades, de recursos para fazer a sua evolução. Preste bem atenção nesse ponto. Não é Deus que faz a nossa evolução. Somos nós, os espíritos. E cada um faz de acordo com a sua possibilidade. Está bem assim? Então, nós só fazemos porque somos dotados de recursos. Somos dotados de ferramentas de trabalho. Figuradamente é como se Deus tivesse dado para nós: olha, estou colocando nas suas mãos as suas ferramentas de trabalho para a sua evolução. Agora, você deve seguir em frente, porque você está garantido pelas leis naturais. Nós teremos êxito sempre, querido amigo espectador, sempre, 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 porque nós usamos em nosso benefício as ferramentas dadas pelo Criador. Quais são essas ferramentas? A inteligência, a vontade e o pensamento. Eu estou repetindo várias vezes isto, que é para você fixar em seu pensamento. E depois, lendo o Livro dos Espíritos e lendo o livro A Gênese, poder compreender como é que o Espiritismo revoluciona culturalmente o mundo através dessas ideias novas. Essas ideias novas da doutrina espírita formam um paradigma novo. Paradigma. São ideias revolucionárias, conceitos novos, formas diferentes de encarar a vida e de proceder também diferentemente sobre os fatos da vida. O quarto ponto a ser considerado nesta nossa síntese de conhecimentos sobre o tema número 2, a criação, é que após este momento da individualização do elemento espiritual, cada espírito ele vai unir-se à menor parte da matéria que existe. Se um dia você perguntou: quando é que eu comecei a minha evolução? Tem que se lembrar desse ensinamento espírita. Você começou a sua evolução como espírito a partir da individualização do elemento espiritual, unindo-se à menor parte da matéria. Toda a matéria é feita de átomos. Isso você já aprendeu, não é? Onde existe matéria, existe ali a composição atômica. Então saiba que onde existir matéria, onde existir composição atômica, a cada átomo está ligado o ser chamado espírito. Este é o ensinamento da doutrina espírita. Revoluciona ou não o conhecimento? O quinto ponto desta nossa síntese sobre o segundo princípio básico do Espiritismo é este: o elemento espiritual também é chamado de elemento espiritual primitivo, princípio inteligente e princípio elementar.
Está aí na tela para você saber que quando você ler isto no Livro dos Espíritos, qualquer obra da codificação espírita, sempre que ler elemento espiritual primitivo, princípio inteligente e princípio elementar, isso significa a mesma coisa, é o espírito. Está bem? E também, no 6º ponto desse nosso roteiro, sempre que você ler princípio material primitivo, princípio material, fluido cósmico universal e fluido universal, tudo isso significa matéria. Qualquer palavra dessa, em qualquer frase, significa matéria. Agora chegou o momento de eu fechar o que necessariamente deixei em aberto logo que eu comecei no programa anterior falando sobre... Deixa eu voltar aqui no quadrinho dele aqui para a gente... tá. Notem bem que ele chama princípio material primitivo, princípio material, fluido cósmico universal, fluido universal, tudo de matéria, mas não é tudo a mesma coisa. Tá? Por exemplo, o fluido vital já é uma modificação do fluido universal ou do fluido cósmico universal. Tá? Porque o fluido vital é aquele que dá vida ao corpo, ao organismo, a um corpo animal. Mas já não é mais fluido cósmico universal ou elemento material. Entendeu? Já é bem mais modificado. Já é bem mais modificado. Já é modificado. Ele já tem uma qualidade específica. O elemento é aquilo que dá origem. Né? Ele já não está mais no seu estado de origem. Ele já recebeu alguma função específica. Tá? E notem que ele chama tudo de matéria. Tudo matéria. E realmente é matéria mesmo. Tá? Embora seja matéria que a gente não consiga pegar, medir, pesar e tal, é matéria num estado diferente para nós, seres encarnados, para os espíritos não. É matéria. A partir do elemento material, a partir disso já começa a modificar. Né? O elemento material é o elemento puro, que a gente não tem a menor condição de saber. A partir daí, a ação do espírito, já vai modificar. A ação inteligente do espírito promove uma modificação, uma mudança. Cósmico universal e fluido universal, tudo isso significa matéria. Qualquer palavra dessa, em qualquer frase, significa matéria. Agora chegou o momento de eu fechar o que necessariamente deixei em aberto logo que eu comecei no programa anterior falando sobre esse assunto. Elemento espiritual e elemento material. Eu vou fechar, costurar agora, encerrar esse assunto, porque agora é o momento de dizer o seguinte: a matéria, ela simplesmente serve ao propósito do espírito. É ele que age sobre ela, é ele que a modifica, que a transforma, que lhe dá, transformar, dar forma, mudar as formas. Onde houver matéria, existe ali a presença do ser inteligente, do espírito, agindo sobre ela, obedecendo rigorosamente o grande projeto da vida do Criador através das leis naturais. O grande fenômeno que resulta disso é a ação das leis naturais. E nós vamos falar de leis em nosso programa Espiritismo agora. Mas o Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo. E nós voltaremos logo a seguir para continuarmos este saboroso tema sobre a criação. Ler fluido universal, fluido cósmico universal, elemento material primitivo, tudo isso é a mesma coisa, significa matéria. Aqui ficará mais fácil de entender. A matéria não se individualiza. O elemento espiritual individualizou-se, dando origem aos espíritos. Agora, o elemento material não individualiza-se e nem individualizou-se. Porque o que acontece é que ele, o elemento material, é modificado pela ação inteligente do espírito. Então, matéria não possui vida, não pensa e não age por si mesma. Tudo isso acontece porque o espírito vai agindo sobre ela e modificando até o nosso corpo. Quando às vezes nas palestras nós dizemos que nós somos donos, nós espíritos somos donos do nosso corpo,
nós queremos dizer, o espírito, ele escolhe os elementos para a composição do corpo, cria o seu grande projeto da reencarnação, estou falando do espírito na nossa forma humana, e depois é ele que dirige o seu corpo físico. Como o nosso corpo é formado de trilhões de células, nós, os espíritos, é que as comandamos. O espírito e a matéria são distintos entre si. Não se confundem, os espíritos fazem a sua evolução, portanto evoluem, e a matéria não evolui. A doutrina materialista fala da evolução biológica, fala porque só vê o lado material. Agora o Espiritismo traz a grande notícia: a matéria não evolui, ela é modificada ao propósito, segundo o propósito do Espírito. Porque quem evolui, na verdade, é o Espírito. E o que é evolução? É o acrescentamento de conhecimento, é o aumento do reservatório do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Dizemos isto porque, conforme vocês sabem, existe a teoria da evolução biológica. No fundo, o que existe é a modificação, transformação biológica, não é evolução. Quem evolui é o espírito, a matéria é modificada de acordo com o grandioso projeto da vida, que o espírito não sabe entender. Por hora não tem nenhuma ideia desse significado. Esse é o projeto do Criador. Todos os espíritos são iguais. Nenhum espírito é dotado de melhores qualidades do que os outros. Lá na origem, nenhum. Os três receberam 3 ferramentas de trabalho. Foi por isso, querido amigo espectador, que eu salientei e chamei a atenção para esse aspecto importante desse projeto. Todos começam da mesma forma a sua evolução, usando 3 equipamentos, 3 ferramentas, 3 recursos. Para entender isto, talvez fosse interessante fazer uma sugestão. Leiam uma parábola de Jesus de Nazaré, chama-se Parábola dos Talentos. Leiam, ficará mais fácil compreender como que Jesus encarava esse assunto do ponto de vista da ciência matemática, a diversidade de aptidões de cada espírito. A aplicação que cada um faz dos seus atributos é que traça a diferença entre todos. É como nós usamos os recursos dos quais fomos dotados para fazermos a nossa evolução. O que eu sei é que a inteligência é para aprender, a vontade para determinar as ações e o pensamento para encaminhar. Só que alguns usam a faculdade chamada inteligência de uma forma, outros a vontade e outros o pensamento. É por isso que existem diferenças. E diferenças algumas fundamentais. Então, nós podemos ir fazendo uma conclusão ligado com esse tema criação, que é um tema do capítulo número 2 do Livro dos Espíritos, conforme nós salientamos aqui em Espiritismo Agora, nesses 2 programas, o programa anterior e neste programa que estamos transmitindo aqui. Criação. Criação do espírito e criação da matéria. E podemos dizer que o espírito age sobre a matéria de acordo com as suas possibilidades. Porém, existe um detalhe muito significativo que eu mencionei no início do nosso programa anterior. E fiz de propósito, da forma como foi importante fazer naquele momento, para chamar a sua atenção para um ponto importante sobre esse tema. É que quando nós usamos a palavra criação, nós precisamos entender que o Criador criou o espírito, criou a matéria e criou as leis naturais. As leis, chamam-se leis naturais, um conjunto de providências para atender, fazer funcionar um grande evento chamado vida. Só existe vida porque existe um conjunto de providências. Tudo é providencial. Não há nada que acontece de maneira errada. Tudo obedece à lei natural. E o homem, o espírito, o ser encarnado, age de acordo
com as leis naturais, segundo o seu conhecimento. E como nós usamos do direito chamado livre-arbítrio, nós podemos até transgredir as leis naturais. E como uma delas é a lei de causa e efeito, ato contínuo à transgressão, nós recolhemos os efeitos por essa transgressão. Vou dar um exemplo a você. Coma mais do que você precisa para se alimentar. O que acontece? Acontece distúrbios de ordem física, transgressão de uma lei natural. Imediatamente a essa transgressão, nós recolhemos os efeitos imediatos dessa transgressão. Aí o espírito aprende. É assim que nós vamos aprendendo. Fazendo certo, fazendo errado. Eu fico até com um pouco de dúvida se nós aprendemos só fazendo coisas certas ou se errando também aprendemos mais. Alguns dizem que nós aprendemos muito mais rapidamente quando nós erramos. Você concorda com isso ou não? Mas é bom pensar no assunto, porque agora o que eu sei é que nós nos encontramos em um estágio da nossa evolução em que o uso da inteligência é muito maior do que era antigamente. Pelas informações, pelas orientações, pelos aprendizados adquiridos anteriormente. Então hoje nós podemos fazer opções de acordo com a nossa liberdade do uso da inteligência. O Espiritismo então apresenta, sob essa notícia da criação, esse aspecto que me parece muito importante destacar aqui em nosso programa, que é o conhecimento espírita. Espiritismo agora é que o espírito, ele é dono do seu destino. Ele é o engenheiro, o artífice do seu destino. Tudo o que nos acontece ocorre em decorrência do uso do nosso conhecimento de hoje, do agora. E quanto mais soubermos, nós melhoraremos no futuro a nossa vida através de novos conhecimentos. O que significa o Espiritismo? Novos conhecimentos sobre a vida, trazidos pelos espíritos superiores através de médiuns na metade do século XIX e que foram recolhidos por Allan Kardec. Então a doutrina espírita é uma proposta nova, muito recente, por sinal, na história da humanidade, para levar o homem para um processo novo de reflexão sobre essa matéria. Sobre o Criador nós já falamos em 2 programas, e sobre a criação também 2 programas para nós envolvermos essa matéria a contento para dar a todos essa condição de entendimento. Se nós pudermos compreender este assunto desta forma, como estamos falando aqui, e lembrando que estamos amparados no conhecimento do Livro dos Espíritos e do livro A Gênese, que você certamente tem aí em sua casa e que é a nossa proposta de você ler em profundidade, com muita atenção e muito cuidado. Espírito e matéria no universo inteiro. Agora, para encerrar, quero dizer a você o seguinte: quando nós olhamos o universo, e hoje nós temos uma condição bastante interessante, porque a rede mundial de computadores, a internet, oferece através desses espaços de penetração às pesquisas, oportunidade de nós olharmos as fotos que são emitidas, são trazidas por equipamentos de alta precisão, como o Hubble, por exemplo, que é um telescópio gigantesco aí que está viajando pelo universo. Quando a gente vê essa imensidão e usamos a palavra universo, nós queremos dizer o todo, o resultado de tudo reunido. Nós, eu e você, fazemos parte do universo. Somos partes integrantes do universo. O universo é tudo. Por que eu estou dizendo isto? Porque o Espiritismo fala espírito e matéria. Não existe forma material sem a presença do espírito. Onde houver matéria, há a presença do elemento inteligente, do espírito. Isso é que forma o universo. É um pouco difícil entender isso pela primeira vez, principalmente quando a notícia chega assim recente. Mas ao longo do tempo, fazendo reflexões, indagações, perguntas, obtendo respostas,
cada vez mais indagando, cada vez mais recebendo respostas, a gente vai alinhando uma consideração e vai apaziguando-se. Porque, meu amigo, querido espectador, só existe um final para tudo isso, é a vitória do Espírito sobre a matéria. Está bem assim? Nós estamos encerrando esse tema, encerrando o tema número 2 dos princípios básicos da doutrina espírita. São 14 os princípios, conforme você já sabe, temos mostrado aqui em nosso programa, e você pode acessar os programas anteriores aí para ter uma ideia do que já falamos. Escreva para Espiritismo Agora. Você está vendo aí na tela o nosso endereço. Daremos atenção todas as cartas eletrônicas, todos os e-mails. Mande a sua ponderação, seu questionamento, a sua observação. Pela sua atenção, mais uma vez queremos dizer muito obrigado. E até o nosso programa próximo da nossa semana. Muito obrigado. Eu queria arrematar aquilo que foi falado para o Caio da seguinte maneira. Você viu que ele encerrou o vídeo dizendo assim que o objetivo de tudo é a vitória do espírito sobre a matéria, né? Quando Kardec tem a mesma dúvida que você, ou elabora uma pergunta muito parecida com aquela que você fez. Por que da necessidade do espírito realizar as suas experiências da matéria, sendo que ele tem um mundo espírita à sua disposição, e seria muito mais simples e muito mais objetivo se ele não precisasse passar por todas as tribulações da matéria, e ele aprenderia do mesmo jeito, uma vez que ele tem inteligência. Os espíritos responderam porque o Criador deseja que ele seja senhor de si mesmo. Ou seja, nós temos que passar pelas experiências, adquirir a nossa felicidade com esforço próprio, atribuindo toda a felicidade que nós adquirimos, ou todo o sofrimento que for adquirido pela nossa maneira imprudente de agir em determinados momentos do nosso progresso como espírito, sem ter que atribuir isso a quem quer que seja. Nós somos os únicos responsáveis pela felicidade que nos atinge ou pela infelicidade que nos atinge. Isso é muito sábio do ponto da parte do Criador, que poderia ser de outra forma. Ele é a perfeição, no mais alto grau que se poderia atribuir a quem quer que seja. Não é? A gente nota isso na própria vida, quando a gente alcança pelos próprios esforços, pelo trabalho, pela dedicação, qualquer coisa que seja na vida, um diploma, uma casa, um carro, qualquer coisa que você conquiste, a satisfação que aquilo traz é a satisfação da conquista própria, pelos próprios esforços. Isso vale para o espírito também ao longo das suas encarnações, até que ele atinja ao seu destino final, vamos dizer assim. O espírito ele não tem destino, não existe. A palavra destino é uma palavra muito mal empregada. Seria os acontecimentos pré-determinados na vida do espírito. Isso não existe. Mas se a gente pudesse atribuir a palavra destino a uma coisa, se fosse possível usar essa palavra, nós poderíamos dizer que o espírito sim está destinado fatalmente a ser feliz. Fatalmente. O destino final de todos nós é a felicidade, com absoluta certeza. Mas para que isso possa ser possível, para que isso possa ser legítimo, o espírito tem que vencer todas as suas dificuldades através dos seus próprios esforços, vencendo a matéria, que não é fácil. Vencer a matéria é a coisa mais difícil que existe para o espírito. Primeiro porque lá no começo ele se individualiza e se liga à matéria. Até chegar na nossa fase evolutiva, como homem, na Terra, século XXI, o que ele conhece da vida? Mais de matéria ou mais de espírito? A resposta é pacífica. Na realidade, o espírito está muito mais ligado à matéria do que à ideia de um ser essencial, dele como um ser essencial.
Então veja, não sei que tempo a gente pode atribuir a isso, mas por certo são milhões de anos do nosso tempo aqui. Milhões, talvez até mais, milhões de séculos, talvez. Até o primeiro momento em que ele se liga à matéria, até a fase que nós estamos. A prova é que nós somos muito mais ligados à matéria na atual fase que nós vivemos, que os espíritos têm muito mais evolução intelectual do que evolução moral, não é assim? Mas a partir desse momento, do momento que nós estamos vivendo, deste choque violento entre espírito, interesses espirituais e interesses materiais, desse choque, que chega um momento que o espírito fala, pô, por quê? Por que o mundo é assim? Por que eu sofro? Por que da violência? Por que da guerra? Por que dos problemas humanos? Quando ele chega nesse momento, né, que ele começa a se questionar a esse respeito, que ele começa a questionar a vida filosoficamente, ele começa a fazer o seu retorno, vamos dizer assim, à sua essência. De um círculo vicioso, em torno da matéria, desde o seu início até o presente momento, ele torna esse círculo um círculo virtuoso, onde ele começa a voltar os seus interesses e rumo à felicidade plena, por conquista própria, para que ele tenha a satisfação de dizer, não, eu fui o vitorioso. Talvez seja melhor explicado assim. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Só para esclarecer, o senhor citou, tudo que é absoluto é relativo ao Criador ou ao Espírito? Tudo que é absoluto é relativo ao Criador. Tudo que a gente pode falar em grau absoluto, bondade absoluta. Tá? A gente pode até dizer que o Criador não tem os mesmos sentimentos humanos. Mas a gente pode atribuir algum sentimento a ele. Deus é bom. A gente sabe que ele é bom. Né? A gente não entende muito bem de bondade. Mas a gente pode dizer que ele não tem esses sentimentos. Que o Criador é a inteligência suprema do universo. Existe um critério adotado pelo Criador, que a gente pode entender como critério, só por bom entendimento naquilo que a gente vai estudar, é de agir de maneira providencial. O que significa isso? Isso é fácil de entender. Né? Qualquer dona de casa, lá pela quarta-feira, terça-feira, sexta-feira, sei lá, cada um conforme o seu hábito, vai lá na despensa e procura o que está faltando. Ou então, uma vez por mês, quem faz compra mensal. Não é isso? Está faltando farinha, sal, óleo, açúcar e tal. E providencialmente, ela vai ao mercado e abastece a sua casa, né, prevendo tudo aquilo que vai ser necessário para a família consumir ao longo da semana. Não é assim que nós agimos? Só que o Criador faz isso em escala gigantesca. O que isso explica? Explica a nossa vida. Nada que acontece para nós, o Senhor nos faz essa afirmação de forma categórica e acertada, nada está errado na nossa vida. Nada. Tudo que nós vivemos faz parte das leis criadas pelo Criador de forma providencial. E de maneira providencial, Ele nos dá essas ferramentas de trabalho, que Ele chama de ferramentas de trabalho, para que nós possamos, através do bom uso delas, progredir. Então, tudo o que acontece, as circunstâncias que acontecem na nossa vida, qualquer circunstância, imagine uma circunstância muito ruim, que nos traz muito desconforto, que nos traz muita tristeza, que nos traz sofrimento. Estava dentro das leis de Deus? Perfeitamente dentro das leis de Deus. Qualquer uma. A perda de um filho para um pai ou para uma mãe é um desastre do ponto de vista emocional. Mas estava plenamente previsto dentro das leis naturais, da lei de causa e consequência que rege a nossa vida como um todo. Nós agimos segundo as nossas ações. Esse ato de agir vai gerar fatalmente uma consequência. Essa consequência ela pode ser atribuída à nossa vida de forma imediata, como ele citou o exemplo do excesso de alimentação, por exemplo. Então, aquela consequência vem de maneira imediata para nós ou pode vir numa outra encarnação, segundo
a causa que nós tenhamos dado. E as consequências, elas não derivam apenas dos nossos atos, mas principalmente da nossa maneira de pensar. É o pensamento que dá consequência da causa, e a causa consequência a tudo que acontece na nossa vida. Por isso que é necessário conhecimento. O conhecimento melhora a nossa maneira de entender a vida e de agir, pensando de maneira adequada, pensando com qualidade. Eu vou pedir depois que vocês, cada um peguem uma folha dessa e leiam em casa, tá? Eu pretendo e convido todos vocês para virem na próxima sexta-feira para a gente estudar isso. Ele fala exatamente aqui a respeito de pensamento. Esse é o tema dessa matéria da Revista Espírita. Quem está pela internet, quiser consultar, Revista Espírita de 1864, dezembro. É a matéria que abre a Revista Espírita de dezembro de 64. O nome dela é Da Comunhão de Pensamentos. Tá? E ele vai tratar exatamente desse assunto relativo aos pensamentos, onde num determinado parágrafo diz assim: a vontade não é um atributo especial do Espírito. Está aí o pensamento chegado a um certo grau de energia. Está aí o pensamento convertido em força motriz. Tá? Então, o pensamento convertido em força motriz é aquilo que a gente chama de vontade. Então são dois atributos do Espírito: inteligência e pensamento. São dois atributos essenciais. A vontade é derivado da boa utilização da inteligência e da ação do pensamento, emulando o Espírito a agir. Aí que a gente consegue, aí que a gente conquista a vontade, né? Por isso que uns têm mais vontade e outros têm menos vontade. A vontade vem do livre-arbítrio. A vontade vem da ação do pensamento. Tem pessoas que não agem, muitas agem. Então, exatamente. Olha, o conhecimento aumenta a nossa capacidade de pensar melhor. Então a gente está utilizando melhor a inteligência. Capacidade de aprender e apreender. Com maior capacidade, com maior volume de conhecimento, o espírito pensa com mais qualidade. E por isso ele emula, ele imprime vontade nas suas ações. Aquilo que para uns não significa nada, para outros significa muito. Por isso que a gente diz: fulano é complicado. Ele não é complicado. Ele entende a vida de outra forma e, consequentemente, encara com responsabilidade aquilo que o outro encara irresponsavelmente. Não sei se vocês conseguiram entender a minha maneira de raciocinar. Essa é a diferença, muitas vezes, entre um e outro. Tem gente que diz assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim? Está lá no samba, lá. Outros assim: não, a vida não vai me levar a coisa nenhuma. Quem dirige a minha vida sou eu. Eu dirijo a minha vida. Por quê? Qual que é a diferença entre um e o outro? Um já entendeu que ele, dirigindo a própria existência, a própria vida, ele vai dar mais qualidade na sua maneira de viver e, consequentemente, naquilo que lhe acontece. E, consequentemente, nas causas que ele vai gerar, cujas consequências não serão danosas para o seu espírito. E o outro, tanto faz como tanto fez. Consequentemente, as consequências que serão geradas por ele não serão consequências agradáveis. No entretanto, o Sr. Milton diz o quê? Que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. O filósofo diz assim: a vida é uma sucessão de tentativas e erros. E eu estou com o filósofo. Eu aceito aquilo que o filósofo fala. Porque é assim mesmo que nós agimos, que nós fazemos, que nós vivemos a vida, tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando. Tinha um filósofo brasileiro, um cara maluco de tudo. Ele era desdentado, descabelado, viveu na década de 60, 70. Ele diz assim: eu vou errar tanto, mas eu vou errar tanto, até o meu erro aprender comigo. E ele estava certo. Se a gente começar a refletir conforme o raciocínio da doutrina espírita, a gente vai ver que ele estava perfeitamente correto. Ele estava aprendendo com o erro dele. É que o erro é sempre uma experiência nova, né? Exatamente.
E quem não experimenta não faz. Porque a pior tentativa é aquela que você não faz. Não é? Passa por os completos. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Ficou explicado para você? Sim. Ficou? O relativo O Espírito, sempre. O Espírito. Absoluto, sempre Deus. Tudo que a gente considerar em grau absoluto, considere como o Criador. E tudo que é relativo ao Espírito é sempre relativo. Tudo que for direcionado, o pensamento ao Espírito é sempre relativo. Inteligência em grau relativo, felicidade em grau relativo, conhecimento em grau relativo, tudo, ou a vida em grau relativo, que é a imortalidade, não a eternidade, e assim por diante. Sexta-feira, quem puder vir, se vocês puderem vir, nós vamos estudar essa matéria, eu acho que vai ser muito conveniente, vai ser muito bom. Essa matéria é relativa à revista espírita, tá bem? Eu acho que vai valer a pena. Foi, inclusive, sugestão da Denise, que nós estudássemos essa matéria, eu acho que vale a pena mesmo, é muito boa. Leiam em casa, deem uma lida com atenção, porque é muito boa realmente. Bom. Porque eu fiquei 5 anos aí com os 3 atributos, né? Colocando eles. Então agora o senhor. Na realidade, não deixa de ser, a gente podia dizer que é uma ferramenta. Uma ferramenta, tá? Mas é uma ferramenta gerada pelo pensamento. Tá? O acúmulo de conhecimento gera um pensamento de qualidade. Um pensamento de qualidade gera uma vontade melhor, mais forte, mais determinante para a vida do espírito. Tá bem? É uma ferramenta, sem dúvida, mas ela depende fundamentalmente do acúmulo de conhecimento, do nível de conhecimento do espírito e do uso do pensamento com qualidade. Muito bem? Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta dos nossos amigos aí? Então vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo curso Fundamentos do Espiritismo. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.